Rádio Fatos. A notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos. As principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos. Jornalismo e credibilidade. Você, ouvinte, que está escutando um veículo de comunicação, você acha democrático o sistema de governo que estabelece censura nos veículos de comunicação, limitando a imprensa? Ou aquele que respeita o seu direito de estar bem informado, respeitando a liberdade de expressão e de opinião? Este é o comentário de Alamar Regis. As primeiras medidas tomadas pelo presidente Maurício Macri, recém-eleito na Argentina, estão incomodando muita gente aqui no Brasil, porque a derrubada da ditadora Cristina Kirchner desmontou projetos tipo o tal Foro São Paulo, que tem o Lula como líder de toda a América e cujo objetivo era implantar o socialismo comunista em toda a América Latina. Agora, com a Argentina fora disto, a coisa se complica mais porque só tem Venezuela, Bolívia e Equador, 3 países quebrados. Primeira medida do Macri: acabar com o tal marco regulador da internet, que é aquela censura imposta pela Cristina, na prática de uma ditadura e uma censura explícita mesmo. É o mesmo marco regulador que os esquerdistas queriam que fosse implantado no Brasil. Graças a Deus não deu certo. Lá na Argentina, o alvo principal era o grupo de comunicação o Clarim, o maior do país. Aqui era a Rede Globo. A orientação dessa ditadura vinha do Foro São Paulo, obedecido por Cristina Kirchner, que a impôs na Argentina, e por Nicolás Maduro, que estatizou os veículos de comunicação da Venezuela para falar somente o que interessava ao governo. Está lá a censura estabelecida até hoje. Agora vem o Macri, que acaba com essa ridícula censura na Argentina, para desespero dos vermelhos argentinos e também dos vermelhos brasileiros. Sabem o que estão dizendo os kirchneristas acerca disto? Que o Macri é contra a democracia! É muita cara de pau e muito cinismo, gente, mas estão dizendo isto. Vamos raciocinar aqui. Quem é que de fato tem compromisso com a democracia? O governo que fecha e a censura a imprensa, os veículos de comunicação, cerceando o direito e a liberdade de expressão? Ou aquele que toma atitudes a favor da liberdade da imprensa, respeitando o direito de expressão e o direito do cidadão de ficar informado sobre tudo? Quem de fato é ditador? É coisa para pensar. Aquele que fecha os órgãos de comunicação ou aquele que abre e lhe resgata a total liberdade? Vocês já perceberam que inversão de valores desgraçada é essa adotada pelos esquerdistas? Gente, eu fico danado da vida quando vejo esquerdista falar em democracia, quando o mundo todo sabe que país socialista comunista nenhum adota democracia. É cara de pau demais, é cinismo e descaramento demais. Outra atitude do Macri, que deixou os esquerdistas danados da vida, foi a que aconteceu ontem, 5 de janeiro, quando ele descartou os tais médicos cubanos infiltrados na Argentina. Disse claramente: não, a nossa nação não precisa desses médicos de Cuba e de país nenhum. Temos o suficiente para atender ao nosso país. Há de se perguntar, por que de Cuba, se existem médicos de tantos outros países? O Macri, que não é bobo, assim como seus ministros e assessores, percebeu que por trás daquela contratação existiam outros interesses muito maiores que atender o chamado pobre argentino, aquele que vive nos interiores mais distantes. A estratégia daquela malandragem, certamente também criada no Foro São Paulo, era mandar dinheiro para fortalecer a ditadura cubana, como de fato aconteceu, do mesmo jeito que aconteceu com as contratações feitas aqui no Brasil. Mas sim, e o atendimento das pessoas residentes nas pequenas cidades do interior, onde muitos médicos do país não querem trabalhar, como é que fica?
Isto foi só um pano de fundo, muito utilizado pela política popularesca e eleitoreira para enganar o povo que fica morrendo de pena daquele chamado pobre do interior que tem carência no atendimento médico. Quem pouco raciocina e não vê a profundidade das invenções, fica mesmo com pena e passa a endeusar o governo por aquilo que acha atitude nobre. De fato, existe carência médica sim nos hospitais, nas clínicas, nas cidades pequenas e mais interioranas, mas isto não se atribui aos médicos, e sim às condições de trabalho que os governos municipais, estaduais e federais dão aos profissionais de saúde, que são as mais precárias possíveis. Qual é o profissional de saúde que quer sair da sua cidade e passar a morar em pequenas cidades, carentes de tudo, ainda mais tendo que dar uma de herói fazendo milagres, por falta de estrutura mínima para atender às necessidades clínicas e hospitalares? Está certo sim o Maurício Magri. Está certo também o povo brasileiro que vai às ruas para protestar contra essa malandragem esquerdista. A edição desta quarta-feira do Jornal Rádio Fatos termina aqui. Voltaremos a nos falar amanhã, neste mesmo horário. Aproveite bem essa quarta-feira e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.